Olá a todos, como estão? Espero que se encontrem bem. O meu nome é Ângela e hoje venho falar aqui um bocadinho sobre perspectivas e a nossa criança interior e misturar aqui um bocadinho as coisas e baralhar ainda mais a vossa vida. Então, ultimamente tenho-me aparecido situações que me fazem pensar sobre a minha infância, a minha criança interior, o meu passado, a perspectiva com que eu venho hoje em dia, que eu vejo hoje em dia, sobre o meu passado. E é engraçado que até há muito pouco tempo eu tinha muito isto de culpar os outros, culpar os antepassados, culpar família, culpar os pais por aquilo que eu era, aquilo que eu não era, aquilo que eu tinha passado, aquilo que eu não tinha passado, aquilo que eu fazia, aquilo que eu não fazia. Então tinha muito esta revolta, fazia algum trabalho de criança interior, de dar amor à minha criança interior, de dar amor àquilo que ela não teve ou pensava que não teve naquela altura. E entretanto, novamente, com esta questão da maternidade, a maternidade tem sido extraordinária neste sentido de aprendizagem. E se dermos a oportunidade, os nossos filhos são os nossos professores em muita coisa. E basicamente é estarmos abertos e baixar aqui um bocadinho a nossa soberba ou altivez de eu sou a adulta, tu és a criança, e de sermos um bocadinho humildes e perceber que quanto à aprendizagem nós temos enquanto adultos com as nossas crianças. E não é por serem crianças que são menos do que nós ou por serem mais pequenas que merecem, digamos assim, menos respeito porque são inocentes ou não sabem. Nada disso. E apenas pela sua presença, pelo facto de cá estarem, não com lições de moral, mas pelo seu exemplo, pelas experiências que nos obrigam, entre aspas, a passar a nós adultos. E isso é uma grande lição para nós, para continuarmos a crescer e a aprender. E não é por sermos adultos que a vida para ou que as aprendizagens param. Na verdade, se as aprendizagens parassem, não estaríamos aqui a fazer nada e poderíamos morrer à vontade. Mas às vezes é mais fácil aprender com outras pessoas da nossa idade, com pessoas mais velhas, os nossos ancestrais, lá está, os nossos antepassados, pessoas mais velhas, mais antigas, da nossa idade, fazer cursos e por vezes esquecemos ou achamos que, como são crianças, o que é que nos vão ensinar? Nós é que temos que as ensinar a elas, nós é que as temos que educar, nós é que as temos que manipular, o que quer que isso seja, para educar, para serem bem comportadas, para serem isto e aquilo, ou seja, serem robôs. E não. As crianças são pessoas como nós, mas mais novas, mas igualmente ou até mais sábias do que nós, porque eu acredito que gerações seguintes têm sempre algo mais do que as gerações anteriores, tanto para a evolução delas, como para a evolução das gerações anteriores também poderem evoluir e crescer e aprender
não ficarem estagnadas. Então, uh, eu vinha muito com esta perspectiva de que eu tinha que trabalhar muito a minha criança interior, o meu adolescente interior, o meu bebê interior, porque achava que não tinha recebido o amor que achava, que... Pronto, uma data de situações que eu achava que não eram as melhores e que por causa disso a minha vida não era boa porque todas as circunstâncias exteriores. Ou seja, aquela questão da vitimização, aquela questão de a culpa é dos outros, a culpa é do exterior, eu não sou culpada de nada, vá, eu sou vítima das circunstâncias, tenho falta de autoestima ou falta de confiança porque a minha infância foi de determinada maneira e ultimamente, depois de ter visto, por exemplo, o mapa astral da minha bebê, em conversas com outras pessoas que não tinha nada a ver, mas fizeram aqui um clique e que me fizeram pensar sobre esta questão e que era isso que eu gostava também de partilhar convosco. Também para perceber a vossa perspectiva e baralhar aqui um bocadinho as coisas e dar talvez também aqui um passo no nosso caminho, no meu caminho e no vosso caminho. Então, com tudo isto, com todas estas novas experiências e novos conhecimentos, e com o primeiro clique que foi o mapa astral da minha bebê, eu percebi que efetivamente a responsabilidade é nossa, no nosso caminho, na nossa personalidade. E isto aqui por duas questões, que é ponto número 1. Vamos aqui um bocadinho por partes. Eu estava, além do meu trabalho de criança interior e com os ancestrais, uma das coisas que eu queria fazer era trabalhar-me a mim, trabalhar os meus padrões, limpar questões com os meus antepassados, os meus ancestrais, para que a geração seguinte, os meus filhos e adiante, tivessem uma energia limpa, ou seja, que eu limpasse padrões do passado, karmas familiares, para que a geração seguinte pudesse ter a sua própria vida sem influência do passado, pudesse seguir o seu caminho sem bloqueios ou influências do passado. No entanto, ao ver o mapa astral da geração seguinte, vi que algumas das coisas estão lá. E por um lado, lá está. Veio mais esta revolta de então não estou a fazer o meu trabalho, é um trabalho inglório, o que é que eu estou a fazer de errado, o que é que eu estou a fazer de mal, porque então se eu estou a limpar isto, porque é que a geração seguinte vem trabalhar o mesmo? E aqui veio a questão do caminho de cada um, do livre-arbítrio de cada um, de tal como os bebés nos ensinam, não por palavras, mas pelo exemplo, por aquilo que são, pelas situações que nos proporcionam a nós adultos e nós aprendemos com isso, a forma de lidarmos ou a forma de reagirmos, as emoções que despoletam cá dentro. E vimos aqui aprender em como cada um tem o seu caminho e escolheu o seu caminho.
E por mais que eu fizesse, a geração seguinte escolheu aquele caminho. Então, tal como os bebés nos ensinam através do exemplo, talvez eu, como mãe, como geração mais velha, não ensino através das palavras, não ensino através de me limpar a mim, limpo-me a mim, tudo certo, mas para mim, mas como exemplo para a geração seguinte. Não para limpar esta, também para limpar esta energia, para aligeirar a geração seguinte, mas principalmente pelo exemplo, pela forma como lidei, a forma como tentei ultrapassar ou ultrapassei, e a geração seguinte poderá ver que é possível também trabalhar isso. Então foi muito interessante perceber que cada ser humano é um ser humano, cada pessoa é uma pessoa, cada alma é uma alma, cada coração é um coração. E nós não vamos interferir em nada ou em muito pouco na vida deles. Ou seja, agora passando aqui para mim, eu que sempre culpei, entre aspas, a geração mais velha por aquilo que eu era e por aquilo que eu podia ter passado e não passei, e que também já sigo a astrologia já há alguns anos, não tinha captado isto, que é eu escolhi ter estas características por, por melhores ou piores que fossem os meus pais, família, gerações mais velhas, por piores ou melhores que fossem, eu tinha que passar por estas experiências porque fui eu que as escolhi. Tal como a minha filha e as gerações seguintes, por mais que eu, como mãe, fizesse de tudo para que ela não passasse pelas mesmas situações ou experiências, ou que fosse mais confiante, mais segura, mais leve, ela escolheu no seu caminho ter também alguma destas características. E por mais que eu faça, quer para bom, quer para mau, ela vai ter que passar por determinadas experiências que, porque foi ela que as escolheu. Então, por mais que ela me culpe a mim por fazer ou não fazer alguma coisa, é uma escolha, ou foi uma escolha da alma dela antes de encarnar, passar por determinadas situações. E por mais que eu faça, ou por mais que eu não faça, basicamente, ou posso ajudá-la no caminho como exemplo, ou posso proporcionar situações que a levam também a ficar revoltada e a dar o passo seguinte. Ou seja, não é culpa dos nossos pais uma escolha de vida, uma escolha de alma que é nossa. E o segundo ponto é a perspectiva, que é nós crescemos e temos estas memórias de criança e lembramos normalmente é sempre das situações piores. E esquecemos das boas situações ou situações favoráveis. É sempre mais fácil para o ser humano lembrar aquilo que é mais traumático ou mais negativo. E o que eu queria partilhar aqui também é esta perspectiva, que é nós, enquanto crianças, enquanto um ser que nasceu com um determinado mapa numerológico, algo
fatídico até. Quando nascemos no dia e na hora que escolhemos um certo destino, vá, depois o caminho é connosco, o livre-arbítrio, mas há certas coisas em que temos que passar, mas nascemos com este mapa e com as lentes respectivas. O que eu quero dizer é, quando somos crianças, devido àquilo que nós escolhemos antes de encarnar, vimos com umas certas lentes e vemos um mundo de uma determinada maneira, de uma determinada lente. E vemos todas as experiências, todas as situações, todos os bloqueios ou todas as potencialidades com uma determinada lente. Se tivéssemos vindo com outro mapa, poderíamos passar exatamente pelas mesmas experiências, mas seriam com outras lentes. Então, onde eu quero chegar é, por vezes crescemos, por vezes não, nós crescemos com certas memórias do passado, em que vimos com uma determinada lente, mas só e definimos toda a nossa personalidade, definimos todo o nosso caminho de infância, de adolescência, início da maturidade, adulto, definimos todo o nosso percurso de vida devido a essa lente em criança. E chegamos aqui à fase adulta, em que muitos de nós, eu inclusive, fazemos terapia, fazemos a cura da criança interior, vamos à psicóloga, fazemos terapias holísticas, alternativas, para, lá está, ter outra perspectiva do passado, mas onde eu quero chegar é, provavelmente, nós tínhamos mesmo que ter aquelas lentes na nossa infância para passarmos por todas as experiências que passamos. Ou seja, nós fazemos um trabalho terapêutico de cura, por exemplo, da infância, a tentar perceber os traumas de infância, situações de infância, da adolescência, do nascimento até. Fazemos todo esse trabalho, mas há aqui um ponto que vem a seguir que é, sim, podemos fazer esse trabalho, mas há aqui um outro nível de consciência, um outro degrau que é, tudo bem, há um processo de consciência, de cura do passado, mas outro processo de consciência de fui eu, em alma, antes de encarnar, que escolhi aquele mapa, que escolhi trazer aquelas lentes ao mundo para ver o mundo de determinada maneira. Claro que parece que vivemos chegando a este ponto, eu com quase 40 anos, parece que toda a minha vida foi uma mentira, foi uma ilusão, porque toda a minha vida eu pensava de uma determinada maneira, via aquelas situações de uma determinada maneira, ficava culpada, ficava revoltada, pensava sempre de forma negativa, mas fui eu em alma que escolhi trazer estas lentes ao mundo para
presenciar determinadas situações, a experienciar determinadas situações ou bloqueios, o que seja, porque eu tinha que crescer, digamos assim, com uma experiência da minha alma, com falta de autoestima, por exemplo, falta de autoconfiança, e outras, insegurança, ou seja, eu tinha aquelas lentes para ter estas características, para passar por determinadas situações ao longo da minha vida e chegar agora e fazer alguma coisa em relação a isso, que é não culpar as gerações mais velhas por causa daquilo que eu passei e daquilo que eu sou, mas perceber que eles têm o seu caminho, assim como a minha geração seguinte tem o seu caminho, e eu tenho o meu caminho e fui eu que o escolhi. E não é culpa de ninguém, não é culpa dos outros, foi uma escolha minha ver o mundo por aquela perspectiva, por aquela lente. Para que, caso contrário, estaria a fazer, por exemplo, se eu fosse autoconfiante, se eu tivesse segurança em mim, se calhar não estaria a fazer estes vídeos, ou se calhar não teria seguido a química, por exemplo, teria seguido outro caminho que se calhar não era o mais indicado para a minha alma evoluir. Então, durante este período de tempo, foi necessário este véu, esta ilusão, para eu crescer desta forma e a minha alma evoluir através desta experiência terrena. Então, há aqui o perceber de é a nossa responsabilidade, é o nosso caminho. Não é culpa nossa em criança vermos certas coisas de uma determinada lente. Nós tínhamos que vir com essa lente para, imaginando, uma pessoa com 6 anos. Por exemplo, eu com 6 anos não entrei logo para a primária e eu lembro-me de estar entusiasmadíssima para entrar na primeira classe, de entrar para a escola, de aprender. Estava mesmo entusiasmada e tive uma desilusão brutal quando não entrei, porque não havia vagas, pronto, não interessa. A questão é que eu estava extremamente feliz e extremamente entusiasmada por entrar para a primária e fiquei muito desiludida por não ter entrado. Se eu tivesse outra lente, se calhar nem sequer ligaria ao facto de não ter entrado na escola. Se calhar nem sequer interessava. Mas isso ficou-me com essa lente, com essa perspectiva, ficou essa memória guardada em mim do entusiasmo e da desilusão. E isso também foi, por exemplo, uma das situações que ajudou na construção da minha personalidade e do meu caminho para a adultez. Não sei se esta palavra existe. Mas para o meu caminho. Então, onde eu queria chegar é, por vezes, culpamos os mais velhos, ou culpamos os outros, ou culpamos o destino, ou culpamos o governo, de tudo aquilo que nos acontece, por sermos assim ou assado. Mas a questão é que, tudo bem, todas essas situações existem,
mas fomos nós, enquanto alma, que pedimos para ter essas situações e escolhemos a lente para ver de uma determinada perspectiva essas situações. E que é essa lente que vai determinar o nosso caminho como adultos. Claro que, chegando a esta altura da vida, quase a meio da vida, não é? Quase 40 anos, isto, se eu cá continuar mais meia vida, vá. Parece efetivamente que vivi uma ilusão, ou parece que toda a minha infância ou adolescência foi uma ilusão, ou foi, se calhar então aquilo que vi não foi verdade, ou não foi bem assim, ou não foi, não digo não foi bem contado, mas não foi bem percebido por mim. Eu não vi a verdade da coisa, eu vi a minha perspectiva da verdade dos acontecimentos. E então dá esta sensação de que toda a minha vida foi uma ilusão, porque eu defini toda a minha vida devido às minhas situações passadas na infância, adolescência, etc. E o que eu gostava de partilhar convosco é precisamente isto, é provavelmente, isto porque é a minha teoria recentemente descoberta, é de que é uma perspectiva, é o nosso caminho, é uma escolha nossa, é responsabilidade nossa. E apesar de ter sido experienciado ou vivido de uma certa lente e de parecer que foi aqui uma ilusão ao longo desta vida, a parte boa é que podemos ter sempre consciência do que é que das conclusões a que chegamos e fazer alguma coisa em relação a isso, que é lá está daqui a questão do perdoar-nos a nós próprios, perdoarmos as gerações anteriores, se bem que na verdade não há nada a perdoar, porque lá está, foi uma escolha minha, e as outras pessoas, o resto do mundo, só me proporcionou aquilo que eu pedi para ultrapassar, para caminhar. E agora, com esta nova perspectiva, com esta nova lente, que eu acredito também que nós não temos que, por estar escrito daquela determinada maneira, o nosso caminho é a evolução. Então não é ficarmos assim para sempre, mas é através destas novas lentes, novas perspectivas, ressignificarmos a nossa infância e acredito que até podemos trabalhar a nossa criança interior, até podemos trabalhar a nossa infância, a nossa adolescência, perceber o passado com uma outra perspectiva, digamos, mais elevada, uma consciência mais, digamos, como se fôssemos, lá está, a águia ou um espectador a ver o nosso filme no cinema, estarmos afastados, digamos assim, da nossa vida e ver com uma outra perspectiva. Mas não para limpar o passado, não para curar o passado,
não para perdoar o passado, mas perceber que foi uma escolha nossa vir com aquela lente para ter aquelas experiências, para ver com a perspectiva daquela lente, porque é isso que faz o nosso caminho. E é isso que faz o nosso caminho, mas não de uma perspectiva, digamos, de culpar os outros ou culpar o mundo, mas numa perspectiva de crescimento e evolução da nossa alma. Por piores que tenham sido estas experiências, são nesta vida. E a nossa alma não é só esta vida. Lá está, é só um dos caminhos da alma. Há outras vidas, outras encarnações, outros passos. E então, por piores que tenham sido estas experiências, ou a perspectiva que nós tivemos das experiências que consideramos que foram más, elas levaram-nos a ser quem somos agora. E a pessoa que somos hoje, somos com certeza melhor do que ontem. E é um caminho, é uma evolução. E é bom saber que é possível mudar, é possível perceber que são ilusões, sim, mas foi necessário para o meu caminho, por mais incompreensível que seja. Porque é que eu tive que passar por isto? Porque é que me aconteceu aquilo? Porquê? A minha vida é miserável. Tudo certo. E é válido. Mas com outra perspectiva de há situações pelas quais temos que passar para percebermos por vezes o quão fortes somos, o como conseguimos ultrapassar as situações ou não. Digamos, ver isto como metas ultrapassadas ou não. De situações, por exemplo, que me aparecem agora com esta perspectiva de continuo ou não a ser pouco confiante em mim, continuo ou não a ser pouco segura em mim ou não, com pouca autoestima ou não. Então, nós nascemos com aquela lente, com aquela perspectiva, com aquele mapa, mas temos aqui este livre-arbítrio de escolher continuar e com esta consciência de escolhermos continuar, por exemplo, neste caminho da culpa de ser dos outros, de não me responsabilizar a mim, de continuar a ser insegura, de continuar a achar que está tudo mal, ou perceber isto, perceber o ponto a que cheguei, aquilo que aprendi e fazer alguma coisa em relação a isso. E lutar ou não para ser diferente. E sim, vemos pelos nossos bebés a forma fácil como eles caem e se levantam e seguem a vida deles. Quantas vezes se levantam, quantas vezes caem e seguem. Às vezes choram ou ficam frustrados porque caem, não pela dor, mas porque caíram, mas segue e levantam-se. E esta aprendizagem para nós é assim: eu vou cair muitas vezes, vou tropeçar muitas vezes, às vezes vai doer, outras vezes vou ficar frustrada porque caí,
mas depois vou-me levantar. Esta aprendizagem dos bebés é tão bonita. O facto deles caírem e se levantarem. E só esta pequena. Esta pequena situação é uma aprendizagem brutal para nós. Porque nós chegamos a adultos, achamos que não podemos falhar, não podemos errar, não podemos cair, temos que ser perfeitos, temos que. Temos e temos e temos e temos e temos. E, e depois complicamos a nossa vida, dificultamos a nossa vida e ficamos a matutar nas ideias até à eternidade. Ficamos amargurados com situações que já passaram lá está, na infância. Mas esta aprendizagem que os bebés e as crianças nos ensinam de caem, choram o que têm a chorar, porque dói, ou porque ficaram frustrados, ou porque não conseguiram, ou porque deram um passo e caíram, o que seja. Falharam. Mas choram ali meia dúzia de segundos e depois levantam e seguem e levantam-se e começam a andar. E caem e levantam e caem e levantam. E não ficam amargurados porque caíram. Nem ficam a pensar ou a remoer no passado porque caíram. Porque graças à queda eles aprenderam novas formas de colocar os pés, novas formas de equilíbrio para da próxima vez que se levantarem é uma nova tentativa de não, então agora vou pôr aqui o pé, vou-me equilibrar assim de determinada maneira, pode ser que eu não caia. Pode ser que não caia. Mas cai. E achamos que na idade adulta já não podemos cair. Ou se caímos é um grande erro, é um grande problema. E ficamos a remoer nisso durante eternos anos. E nisto e em todas as situações. E vemos as crianças, elas são tão felizes, são tão leves, são tão alegres. Mesmo com as quedas. E nós caímos. É uma tragédia. É um drama. Entramos em depressão, em ansiedade. Porquê? Porque ficamos a remoer naquilo até à exaustão. E esta é uma das aprendizagens das crianças para nós, que nós adultos, se tivermos a humildade de abrirmos os olhos, podemos ver quanta aprendizagem ainda temos. Quanta aprendizagem ainda temos. Então, eu peço desculpa se algumas vezes fui aqui algo flutuante ou que não tenha feito sentido em algumas partes, porque às vezes sinto que digo umas coisas, depois vou buscar outras e depois para voltar ao tema central, não é o esquecer, mas já perdi ali um bocadinho o fio, mas é tanta coisa, é tanta informação e que gostava de dizer que às vezes isto parece algo desconexo, mas se vos tiver feito sentido, nem que seja em algum pontinho, sou muito grata por ter partilhado isto convosco, por não me sentir sozinha neste caminho e sou grata também por me ajudarem, por todas as pessoas à minha volta me ajudarem a colocar umas novas lentes para ter uma nova perspectiva e talvez a não ficar tão amargurada ou a pensar tanto no passado ou até em vidas passadas, e a viver mais o presente, a viver mais o dia a dia, como um bebê, como uma criança que vive o dia a dia, um momento,
e que é tão feliz, apesar do choro, apesar das quedas, na sua essência é feliz. E nós adultos também, nós na nossa essência somos felizes. Agora não digo, não é esquecer o passado, não é remoer o passado, não é fazer curas, por exemplo, de criança interior ou fazer curas do passado para perdoar ou para então eu fiz aquilo, então por isso é que eu sou assim. Ou eu tive aquela vida passada, então é porque eu sou assado. Sim, tudo bem, é isso, mas com aquele passo adiante de que sim, também fui eu que escolhi isto. Sim, eu tive aquela vida porque eu escolhi para a evolução da minha alma, para chegar a este ponto, para agora fazer algo diferente, ou seguir o mesmo caminho, o que seja, ou ver de outra perspectiva, não de cura da infância, mas perceber que aquilo era uma perspectiva, aquilo era uma lente que me fez seguir um caminho, porque eu tinha que passar por determinadas experiências, porque se fosse de outra forma talvez não fosse tão fácil, talvez talvez passasse por outras experiências que não eram o bem supremo de todos, ou não eram do meu bem supremo também, ou de que não era pelo meu caminho ainda passar. Então, há aqui esta nova perspectiva, ou este mais um degrau no caminho da nossa evolução enquanto almas. Espero que tenham gostado. De coração para coração, gratidão eterna. Um beijinho a todos.